amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Estou muito feliz, mais uma vez, de participar com os irmãos, aqui em Abreu e Lima. A minha saudação especial ao pastor Roberto José, presidente deste ministério, da convenção em Abreu e Lima, e também a alegria de rever aqui nosso companheiro, pastor José Carlos, irmão pastor da cidade de João Pessoa, presidente daquela convenção da Paraíba. São homens de Deus a quem eu tenho o privilégio de estar junto e aprender. Meus irmãos, estava ouvindo aqui a ministração, nós chegamos um pouquinho depois, mas o nosso coração pode se alegrar com a graça e a unção de Deus aqui nesse lugar. Quantos estão felizes com Jesus nessa tarde? Amém? Eu me recordava, irmãos, antes de nós vermos o texto, quando eu cheguei em Brasília há 20 anos, eu cheguei em Brasília vindo do Rio Grande do Sul. Eu sou natural numa cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul. E na ocasião em Brasília eu não era conhecido de ninguém. E o pastor Orcival Xavier me franqueou a oportunidade de trazer uma palavra aos obreiros numa reunião na parte da tarde, como hoje. E eu participei dos trabalhos e depois do almoço eu fui fazer higiene pessoal numa fila enorme que tinha em um dos banheiros da igreja. E à minha frente haviam então vários obreiros esperando a vez de fazer a sua higiene, e dois conversavam entre si. Um perguntou ao outro: e à tarde, quem é que ministra? E o outro respondeu: é um tal de pastor Douglas. E aí o outro perguntou assim: e o cabra é bom? Ele disse: não sei, nunca nem ouvi falar. E ele disse ao outro: mas por que você quer saber assim? Porque se não for bom, eu estou tão cansado que eu vou dormir de babar. Então, quando o pastor Zé Carlos falava aqui que Deus dá força, renova as forças ao cansado, eu peço a Deus que renove as forças dos irmãos para que ninguém durma nessa tarde. E graças a Deus, irmãos, naquela tarde o Senhor teve misericórdia de mim, aquele companheiro, que eu fiquei cuidando dele, para ele não dormir. E que Deus nos abençoe nesta tarde, que esta unção que está aqui nesta casa, permaneça na vida de cada um de nós. Vamos então, queridos, acompanhar na nossa apostila, que foi distribuída para esta Escola Bíblica de Obreiros, na página de número 19, o tema que ficou sobre minha responsabilidade: a ética e a moral cristã. Nós temos um texto básico, e eu quero lhes convidar para a leitura, em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, e o versículo de número 23. Eu quero pedir aos irmãos que, por bondade, repitam comigo as sentenças deste versículo que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Meus amados, todos nós, estudantes da Bíblia, leitores das Escrituras, lembramos que o apóstolo Paulo pastoreou a igreja em Corinto. Esteve lá por um período de 18 meses. E depois precisou se afastar para dar continuidade ao seu ministério.
E a cidade de Corinto, ela era uma cidade extremamente rica, era um dos grandes centros da época, uma cidade portuária, e ao mesmo tempo havia um desenvolvimento econômico e social, mas também havia na cidade corrupção generalizada e graves problemas éticos e problemas de ordem moral, principalmente no quesito da imoralidade sexual. Porque em Corinto havia, por exemplo, um templo dedicado ao deus Apolo, que era o deus da mitologia grega de proteção aos homossexuais, a quem Paulo chama de rapazes escandalosos. Havia no templo, então, de Apolo, o chamado culto, que era, na verdade, o culto de orgia. E também a cidade cultuava as deusas da imoralidade sexual, como Afrodite. E há grandes problemas na igreja em Corinto, porque alguns membros da igreja estavam reproduzindo o comportamento da sociedade corintiana dentro do arraial do corpo de Cristo. E não apenas no quesito da imoralidade sexual, mas também nos debates, nas questões de ordem doutrinária. E ele escreve então aos irmãos esta reflexão dizendo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas convêm, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. E é sobre esta premissa paulina que surgiu então um pensamento ético com 3 perguntas, que são as seguintes: quero, devo, posso. Então, é preciso responder essas 3 questões para encontrar respostas às posturas éticas. Então, repita assim comigo: quero, devo, posso. E é fundamentado nessa premissa do apóstolo Paulo que temos a sentença então: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. De modo que só vou encontrar paz de espírito se aquilo que eu quero é ao mesmo tempo aquilo que posso e aquilo que devo fazer. Vou repetir: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que posso eu devo, nem tudo que devo eu quero. E só vou encontrar paz de espírito quando aquilo que eu quero é ao mesmo tempo aquilo que posso e aquilo que devo fazer. Então, amados, no contexto ético, nós, os cristãos, temos a nossa vida controlada pelo Espírito de Deus e a nossa conduta ética será de acordo com a vontade revelada pelo Senhor nas Escrituras Sagradas. Quando nós escrevemos aos irmãos alguma coisa na apostila, então traz aqui a definição geral de ética. Vem do grego ethos, que significa costumes, hábitos, o seu correspondente do latim, que é mos, que significa regras ou normas, de modo que a ética então trata dos princípios e dos valores que orientam a conduta daquilo que eu posso e daquilo que eu devo fazer. Então, a ética é a teoria, é o princípio teórico, e a moral é a prática desta teoria. Um exemplo, então, como está aí na apostila: eu tenho um princípio ético que está preconizado nas Escrituras, que diz: o falar do cristão é
sim, sim e não, não. Há um outro princípio ético nas Escrituras que está em harmonia com o texto que citamos, que é o 9º mandamento do Decálogo, que diz: não dirás falso testemunho. Então é um princípio ético, falar a verdade, dizer a verdade, viver a verdade. Este é o princípio ético. E qual é a questão moral do princípio ético? Se o princípio ético é a teoria que diz não devo dar falso testemunho e devo falar a verdade, a questão moral é a prática disto. Então, se eu tenho moral, eu vou dizer sempre a verdade e a minha ótica será nunca mentir. Amém? Então, é exatamente isso, resumidamente, o que significa ética e moral. Ética é o princípio, dizer a verdade. Moral é a prática, não mentir. Bem, amados, nós temos aqui na apostila algumas informações, os irmãos podem acompanhar na página 19, a ética de Platão. Na verdade, a filosofia enquanto ciência, ela tratou da ética lá no 4º século antes de Cristo, com Platão. Platão, ele entendeu a ética como sendo algo transcendente. Ou seja, para Platão, o filósofo grego, a fundamentação do que é certo e do que é errado está ligado ao bem-estar da alma. E, para Platão, esse bem-estar da alma procede do mundo superior, vem do alto, vem de Deus. Ele não chamava de Deus, mas do mundo superior, do mundo transcendente. De maneira que Platão ensina que o homem obedece o dever, faz o que é certo, porque o que é certo causa bem-estar para a alma, independente do que aquilo que é certo possa ter como consequência. Veja que esta ética de Platão está muito próxima da ética cristã. Mas o seu discípulo, Aristóteles, como está aí na apostila, na página 20, o Aristóteles vai discordar de Platão e vai dizer o seguinte: a ética não é algo que vem do mundo superior, transcendente, que causa bem-estar para a alma, mas a ética, disse Platão, é fundamentada no certo e no errado, que é definido pelo ser humano, pela sociedade. Ou seja, ele disse, o correto só pode ser definido a partir daquilo que uma ação possa produzir. Então, o Aristóteles, ele vai relativizar a ética. Ele vai apresentar uma ética utilitarista. Para Platão, por exemplo, eu vou dizer a verdade, porque a verdade me traz bem-estar. E Aristóteles vai dizer, a verdade não pode ser pronunciada sempre, porque eu tenho que avaliar quais serão as consequências de eu dizer a verdade. Se esta verdade me prejudicar, se esta verdade me trouxer alguma consequência, então eu não vou a pronunciar. Eu minto, eu dissimulo, eu oculto a verdade. De modo que a ética, então, de Platão é uma ética que causa bem-estar para a alma. E a ética de Aristóteles é aquela que traz para mim alguma vantagem, chamada ética utilitarista. Bem, de maneira tal, então, irmãos, que a ética vem sendo discutida desde o 4º século antes de Cristo sobre esses dois pilares. E aí, Deus envia Cristo Jesus ao mundo, inicia-se o ministério terreno do nosso Senhor Jesus, a igreja de Cristo é instituída, e agora o cristianismo precisa se posicionar. Qual é o conceito da ética cristã? Ela se assemelha à ética de Platão ou à ética de Aristóteles? O entendimento, e está aí na sua apostila,
1.4 é o seguinte: a ética cristã tem como objetivo a conduta ideal para a retidão do comportamento humano, e o fundamento para a moral da ética cristã são as Escrituras Sagradas. Para Aristóteles, o fundamento da ética era a cultura da sociedade. A sociedade decide o que é certo e o que é errado. Para a ética cristã, quem decidiu já para nós o que é certo e o que é errado foi o Espírito Santo de Deus, quando revelou a vontade do Deus Pai nas Escrituras Sagradas. Quem pode dizer amém? Bem, amados, desse modo, então, um dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona, Agostinho de Hipona viveu 74 anos de idade, um tempo muito grande para a época que ele viveu. E ele escreveu uma obra chamada A Cidade de Deus. Ele a escreveu no ano 413 da era cristã. E nesta obra de Agostinho de Hipona, ele escreveu o seguinte: a graça de Deus é indispensável para transformar o caráter humano. É a graça de Deus que vai capacitar o ser humano a viver de acordo com os padrões morais divinamente estabelecidos. Para Agostinho, escute, para ele, a educação, a meditação, os códigos e as leis, por si só, não conseguem levar o homem a viver de modo ético. Ou seja, para eu viver a ética, ou seja, a vontade de Deus revelada na palavra, eu preciso experimentar o novo nascimento. Eu preciso ser regenerado. Eu preciso da graça e da virtude do Espírito de Deus para conduzir a minha vida. Para ele, meditar, se esforçar, era apenas um meio de mascarar a nossa conduta carnal. Veja o que ele escreveu, eu coloquei na apostila. Ele disse o seguinte: na cidade dos homens, não se pode esperar que haja um comportamento ético digno. O Estado não providencia justiça positivamente, pois serve apenas como freio para impedir o aumento da injustiça. O Estado providencia paz entre ladrões. Ou seja, para Agostinho, o mero esforço humano servia unicamente para disfarçar a natureza caída. A eventual virtude demonstrada por alguém era algo temporário, falso e aparente. Somente a genuína regeneração faria o homem ter uma vida verdadeiramente virtuosa. Em outras palavras, irmãos, se o Espírito Santo de Deus não habitar em nós na plenitude, nenhum de nós poderá viver a ética e a moral cristã revelada na palavra de Deus. Faremos um esforço para não mentir, mas, vez por outra, estaremos emparedados, e se a verdade nos prejudicar, lançaremos mão da mentira, porque o Espírito Santo não controla a nossa vida. Eu faço um esforço para ser um bom cidadão, para ser um bom obreiro, para ser um bom pai, para ser um bom marido, para ser um bom trabalhador. E nós ouvimos comumente as pessoas falarem isto. Desta ética utilitarista surgiu o pensamento: fulano é um bom cidadão, não rouba, não fuma, não mata. Mas estas três ações, que embora sejam ações éticas, não nos capacitam a viver a salvação, porque a salvação em Cristo requer de nós uma conduta ética o tempo todo. Bem,
Mais tarde, um outro teólogo da igreja chamado Tomás de Aquino, está aí na sua apostila, ele vai considerar que Agostinho estava equivocado, porque o Tomás de Aquino vai recuperar aquela ética de Aristóteles, dizendo que as leis humanas podem inibir a prática do mal e podem moldar as pessoas de boa índole. Então, o ensino de Tomás de Aquino vai fazer a ética flexibilizar, vai ser relativizada. Ora, eu sou um bom homem porque eu trabalho, eu sou honesto, eu não mato, eu não roubo, e eu tenho honestidade. Mas isto por si só não é suficiente para a ética cristã. Então essa é apenas uma introdução que eu gostaria de, com os irmãos, recapitular. A ética, ela foi fundamentada em dois princípios. Um, transcendente. A ética vem de cima, vem de Deus. O outro, imanente. A ética vem da vontade dos homens. A teologia cristã, através de Agostinho de Hipona, ensinou à igreja que ninguém pode viver a ética se não experimentar o novo nascimento, a regeneração. Tomás de Aquino, um outro teólogo, vai dizer que alguém pode viver eticamente sem experimentar a regeneração. E isto vai perdurar então durante a Idade Média, lá quando surge a Reforma Protestante. Veja aí na página 1.7. Os irmãos lembram que na Idade Média a igreja está vivendo um caos. A ética é relativizada, a mentira, a imoralidade, a hipocrisia, a corrupção fazem parte da conduta diária dos cristãos. Então, em 1517, Martinho Lutero, lendo Romanos, é inspirado por Deus a contestar aquela conduta ética e moral da igreja católica da Idade Média. E ele vai afixar 95 teses lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e vai dar início ao que se chama de Reforma Protestante. Olha só, o que ele vai questionar, entre outras coisas. Havia uma tese, a tese de número 54, em que Martinho Lutero reclamava o seguinte, que durante a missa católica, durante o sermão, o espaço que deveria ser dado para o ensino da palavra era utilizado para ensinar indulgências à igreja. E ele discordava disso. Para Martinho Lutero, no culto, na adoração, no louvor a Deus, haveria de ter um espaço e prioridade para o ensino da palavra de Deus. Bem, amados, vamos contextualizar um pouco. Não é verdade que em alguns lugares, infelizmente, de nossa denominação, país afora, alguns eventos, a liturgia se estende por horas e o espaço para a palavra é quase nada? Se Lutero vivesse hoje, ele iria criticar de novo a postura da igreja. Bem, o Martinho Lutero também vai questionar, amados irmãos, a questão da tradição. A tradição na igreja católica estava no mesmo pé de igualdade das escrituras e por vezes estava acima dela. E ele vai questionar, então, esta postura da igreja no seu comportamento, na sua conduta ética, na sua conduta moral e doutrinária. Desse modo, nós temos então, na ética cristã, a Bíblia Sagrada como fundamento, como pressuposto. Eu estou acompanhando a apostila para não perdermos aqui a linha de raciocínio e nós vamos voltar nesse fundamento daqui a pouco. Veja aí no ponto 2.2, a autoridade bíblica e os reformadores. A tradição da igreja estava acima ou equiparada à autoridade das escrituras. Com o surgimento da reforma protestante,
surgiu então um princípio teológico, que vai ser chamado de sola escritura. Repitam comigo, amados. Sola escritura, que significa somente a escritura. Então agora, na reforma protestante, não é mais a vontade que emana da sociedade, não é mais a vontade que parte da cultura, não é mais o sentimento humano, não é nem tampouco a tradição herdada e os costumes impostos dentro da igreja. A partir da reforma protestante, a autoridade que vai fundamentar o comportamento e a conduta ética e moral do cristão é a revelação contida na palavra de Deus. E é na reforma protestante, então, que as escrituras tomam o seu lugar de fundamento para a ética, de fundamento para a moral. Aí na sua apostila, na página 21, eu trago uma citação do reformador na Suíça. Vamos ler primeiro a citação de Lutero, está na página 21. Lutero ensinou o seguinte: para ele, a Bíblia Sagrada era determinante para a formulação de toda e qualquer doutrina cristã. Zwinglio, que foi o reformador da Suíça, Lutero fez a reforma na Alemanha, Zwinglio na Suíça, ele disse: além da Bíblia, a igreja não tem outra autoridade. E os demais reformadores seguiram pela mesma linha. Jacó Armínio, por exemplo, da qual a Igreja Assembleia de Deus adota a teologia arminiana, ele disse o seguinte: merecem obediência pela credibilidade conferidas a elas, quando ordena ou proíbe alguma coisa, porque a autoridade de qualquer palavra ou texto depende de seu autor. Deus é de infalível veracidade, Ele é o autor das Escrituras, a autoridade delas depende total e exclusivamente dele. A partir daí então, meus irmãos, começaram os reformadores a escrever os credos, colocando a Bíblia Sagrada como fundamento. E aqui eu quero fazer uma pausa, ela está aí também na sua apostila, mas em 2015, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil entendeu que pelo nosso crescimento, cada vez maior e assustador até, alcançamos em números oficiais 22 milhões de membros. Porém, estávamos tendo uma dificuldade de manter unidade doutrinária, porque por vezes nós estávamos recebendo ensinos torcidos ou distorcidos no meio da igreja, e não havia uma linguagem única de norte a sul do país. E então criou-se um comitê ou a comissão especial para a elaboração da nossa declaração de fé, com o propósito de trazer unidade doutrinária, de maneira que todo obreiro da Assembleia de Deus, em qualquer região, em qualquer rincão, em qualquer lugar, no grande centro ou no interior, estivesse no púlpito de nossas igrejas, todos ensinando a palavra de uma maneira e de um mesmo modo. E 2015, 2016, essa comissão se reuniu e abordou 24 capítulos que tratam então do nosso credo, da nossa declaração de fé, aprovada ano passado, mês de abril de 2017, na Assembleia Geral Ordinária da CGDB, onde os líderes, presidentes de convenções, de ministérios estiveram presentes. E nesta declaração de fé aprovada, eu tive a alegria, o privilégio e a honra de ser o relator destes 24 capítulos da nossa declaração de fé. E ali, meus irmãos, veja só, aparece na página 21, e nós estamos vendo, é o terceiro parágrafo, o seguinte: o credo das Assembleias de Deus, no ponto de número 1, declara: a Bíblia Sagrada
única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então repita assim comigo: Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E aqui eu quero então fazer essa pausa. Ética é a conduta ideal ou o comportamento padrão do cristão. O fundamento desta conduta, desta ética, está baseado na vontade do homem, na filosofia humana ou na autoridade da Bíblia Sagrada? A autoridade da Bíblia. Então vamos a um exemplo. O Decálogo diz o sexto mandamento. O que diz o sexto mandamento do Decálogo? Não matarás. Na prática, é uma expressão hebraica, ratzah, que quer dizer não cometerás assassinato. Cometer assassinato é diferente de matar. Porque no texto hebraico, assassinar significa tirar a vida de alguém premeditadamente. E matar é tirar a vida de alguém involuntariamente. De acordo com este entendimento, a lei de Moisés preconizava a pena de morte para quem cometia assassinato. A chamada lei de talião, ou a lei retributiva. Sangue por sangue, vida por vida, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mas se alguém entrasse, por exemplo, em luta corporal com alguém, em defesa da sua própria vida ou de outrem, e viesse a tirar a vida daquele alguém, a pena de morte seria aplicada nesse cidadão? Não. Ele tinha o direito de se refugiar em uma das 7 cidades de refúgio, porque não cometeu um assassinato. Ele tirou a vida de alguém, mas não foi premeditado. Mas o assassinato é um mandamento que não pode ser cometido. Não cometerás assassinato. Não tirar a vida de ninguém. Veja então um problema que nós estamos enfrentando hoje na questão ética. Eu tenho a revelação bíblica que diz: não posso tirar a vida de ninguém, não posso premeditar tirar a vida de ninguém, porque eu violo, então, a ética e a moral cristã. Mas aí nós temos um caso no Brasil que é o aborto. O aborto está previsto na legislação brasileira em 3 casos. A mulher pode abortar se a gravidez dela for resultante de estupro, é permitido pela lei brasileira. A mulher pode também abortar se a gravidez dela é de alto risco e ela estiver correndo risco de vida, ela pode abortar. E a mulher pode abortar também se o fruto do ventre, a criança não tem cérebro, chamado de bebê anencéfalo. Nesses 3 casos, a lei brasileira diz que a mulher pode abortar. Nos outros casos, não pode abortar. Mas, recentemente, lá no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, uma mulher, grávida de 3 meses, foi em uma clínica e abortou, tirou o filho. A gravidez dela não era resultante de estupro. A gravidez dela não era de risco, ela não corria risco de vida. E o bebê que ela trazia no ventre também não era anencéfalo. Então ela não estava enquadrada nas 3 permissões jurídicas do nosso código para abortar. E o Ministério Público lhe pediu a prisão. Por quê? Porque ela cometeu o crime. A prisão desta mulher, a prisão do médico e a prisão da equipe que fizeram o aborto. E eles foram para a prisão. Mas recorreram. Primeiro para o STJ do Rio de Janeiro e depois para o STF em Brasília. Os irmãos sabem que a Suprema Corte, que está em Brasília, tem a palavra final em nosso país em questões jurídicas. Então o ministro Barroso
é um dos ministros do STF, decidiu, monocraticamente, na opinião pessoal e particular dele, que não existe vida até o 3º mês da gravidez. E ele mandou soltar a mulher. E soltar também o médico e as outras pessoas que estavam presas. Porque na concepção dele, não há vida. Até a 12ª semana não existe vida. Mas veja só que o ministro Barroso, ele não está sozinho nesse pensamento. Esse pensamento faz parte da desconstrução dos valores éticos e morais da cultura judaico-cristã de nossa sociedade. Existe uma militância em nosso país para desconstruir todos os valores cristãos. E oficialmente foi criado um organismo chamado Fórum de São Paulo, na década de 90, que foi fundado por 4 autoridades políticas. E, lamentavelmente, meus irmãos, eu sei que às vezes em nosso meio, tratar de questões políticas traz constrangimento, mas se nós estamos tratando de valores, de ética e de moral cristã, não podemos fugir do tema. Mas o Fórum de São Paulo foi fundado por 4 autoridades eclesiásticas da época, autoridades políticas da época. Fidel Castro, Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva e José Dirceu. Esses 4 políticos fundaram o Fórum de São Paulo. Hoje eles têm 111 partidos políticos filiados nesse fórum. Partidos do Brasil, da América Latina e do Caribe. Todos os partidos de esquerda, cuja bandeira, entre outras, é desconstruir qualquer valor cristão na sociedade latino-americana. Então, por exemplo, como bandeira, descriminalizar o aborto. O aborto é um direito da mulher. O corpo é da mulher e ela tem direito sobre o próprio corpo. Já ouviram falar do empoderamento feminino que está em voga? Então essa é a ideia. O corpo é da mulher e ela decide se leva a gravidez adiante ou não. Legalizar a maconha. Também oficializar o casamento homossexual. Também, no Fórum de São Paulo, retirar do espaço público toda manifestação religiosa, tributar as igrejas, dentre outros. E o ministro Barroso, ele é adepto do Fórum de São Paulo, ele concorda com as bandeiras, e ele disse então que mulher com 3 meses de gravidez não carrega nenhum ser vivo no ventre e pode abortar. Mas ele decidiu isto para aquela mulher. Por isso é chamada decisão monocrática. Foi uma decisão individual do ministro. Não foi uma decisão do plenário, dos 11 ministros. E então, um partido político que pertence ao Fórum de São Paulo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que seja estendido esse direito dado a essa mulher a todas as demais mulheres do Brasil. Eu vou dar o nome do partido, PSOL. O PSOL entrou com essa ação. E agora foi feito lá o sorteio e a ministra Rosa Weber foi nomeada relatora para decidir se as mulheres no Brasil podem ou não podem abortar até até a 12ª semana da gravidez. E agora no dia 30 de maio, no final desse mês, na quarta-feira, às 9 da manhã, haverá uma audiência pública no Congresso Nacional para debater sobre o tema. Nós estaremos lá participando, representando a CGADB, o Conselho de Educação, a Frente Parlamentar Evangélica estará lá, Frente Parlamentar da Família e também a Frente Católica, que concorda com esse princípio ético cristão. Mas este debate lá no Congresso Nacional será um debate político. E no mês que vem, no mês de junho,
haverá audiência pública no Supremo Tribunal Federal, onde a decisão vai acontecer. E a ministra Rosa Weber já deu entrevistas diversas vezes dizendo que o voto dela será favorável, porque ela também é adepta do Fórum de São Paulo. E nós estaremos lá, em nome de Jesus, representando a Convenção Geral, defendendo a posição ética e moral da igreja, contrário à prática do aborto. Bem, qual é o problema, então, da relativização da ética? Se para nós a Bíblia Sagrada é o fundamento, então pergunto aos irmãos, qual é o grande problema? Já que o Brasil tem 3 autorizações para aborto e pode ter agora uma 4ª. Como vamos nós nos posicionar? De acordo com Aristóteles, esta ética do aborto no Brasil emana da vontade da sociedade. Os políticos decidiram assim, os juristas vão decidir assim. E qual é a nossa posição enquanto cristão? A primeira pergunta ética que eu preciso fazer em relação ao aborto é a seguinte: quando começa a vida? Quando inicia a vida? Quando, meus irmãos? Segundo as Escrituras, segundo a concepção. Salmo 139, Jeremias e outros textos poderiam ser citados para dizer que, biblicamente, a vida começa na concepção, quando o gameta masculino, chamado espermatozoide, entra em contato com o óvulo feminino, que é o gameta feminino, e ali gera uma célula chamada zigoto. Então acontece a concepção ou a fecundação. O zigoto, nessa célula aqui, acontece no exato momento da concepção, ali já tem o DNA daquele ser, e segundo as Escrituras, também espírito de vida. Então, nas Escrituras Sagradas, a vida inicia lá na concepção. Eu nem vou entrar nos outros detalhes das ideias que existem sobre o início da vida. Alguns imaginam que ela acontece no 7º dia, que é quando o zigoto vai até a trompa no falópio. Outros imaginam que é no 14º dia, quando o sistema nervoso central é formado. Outros imaginam que é só quando o feto já está lá no útero, que é o caso do Barroso, que daí é na 12ª semana, então com 3 meses não tem vida. Outros ainda imaginam que a vida é só depois de nascer. Então, para nós os cristãos, todas essas teorias não têm valor algum, porque para nós o que prevalece é o pressuposto e o fundamento da ética, que é a revelação da palavra de Deus. Porque para nós a palavra, ou a Bíblia, é a inerrante, infalível e única regra de fé e conduta para o cristão. Se a vida começa no zigoto, eu pergunto então aos irmãos aqui nesta tarde, quando é que o cristão pode concordar, participar, apoiar ou permitir o aborto? Em qual situação? Em nenhuma. Se o mandamento diz, não cometerás assassinato, não posso cometer assassinato em momento algum, nem tirar a vida de quem já nasceu e nem tirar a vida de quem está por nascer. Esta ética é a ética cristã, que não se relativiza. Mas escuta só, por favor. Vamos relativizar a ética? É muito fácil relativizar. Uma jovem na igreja, virgem, recatada, pura, ela é violentada por um marginal. Ele a estupra, ele bate nela, ele comete violência grave, e ela fica grávida, como resultado dessa gravidez.
ela está machucada, ferida, ela foi destroçada por dentro, tanto no corpo quanto no espírito, na mente, na alma. Conduzir aquela gravidez até o fim é trauma para ela, porque ela lembra da violência, da dor, da vergonha, da humilhação. E esta jovem não quer esse filho, porque ele é fruto da violência, do desamor. E quando nós, os cristãos, tomando a ética bíblica e falamos que ela precisa levar o filho, a gravidez até o final, porque ela não pode cometer o crime para justificar um outro, a sociedade na qual nós estamos inseridos nos consideram como insensíveis, fundamentalistas, ortodoxos, conservadores e outros termos pejorativos. De maneira que alguns de nossos irmãos, alguns líderes, alguns pastores, enquanto eu escrevia sobre as lições, conversei com alguns, e alguns disseram: quando uma jovem é estuprada lá na igreja e fica grávida, eu aconselho a abortar. Porque a ética foi relativizada. É a ética utilitarista. E nós, os cristãos, irmãos, precisamos retomar o princípio teológico, doutrinário da reforma protestante, que coloca as escrituras como a autoridade de regra de fé e conduta para a vida diária do cristão. E a nossa declaração de fé vai pelo mesmo caminho. É a Bíblia a nossa regra de fé. Então perceberam como é fácil relativizar? E muita gente está em dúvida ainda. É claro que essa jovem vai precisar de todo o amor, todo o carinho, de todo o acompanhamento psicológico, terapêutico, espiritual, vai precisar de ser amada. Se ela não quiser o filho, esse filho vai ser cedido para doação, para ser adotado, mas ela não pode, se ela tem temor de Deus, ela não pode cometer um crime para justificar outro crime. Então é essa ética que foi restaurada lá com a reforma protestante. A ética bíblica, a ética absoluta. Bem, amados, agora veja só. Nós temos dificuldades para aplicar essa ética. Tem uma lição da escola dominical desse trimestre, que os irmãos sabem que está tratando sobre os valores, que vai discutir, por exemplo, planejamento familiar. E graças a Deus que as lições bíblicas desse trimestre estão tendo uma repercussão muito positiva em todas as nossas igrejas, de norte a sul de nosso país. E a grande maioria dos nossos líderes estão agradecidos a Deus pelo posicionamento das Assembleias de Deus e temas tão contemporâneos, necessários para a época em que nós estamos vivendo. Porém, amados, existem grupos de irmãos que se posicionam contrário. Os irmãos sabem que Deus me deu a graça de ser o comentarista, e ao mesmo tempo que eu recebo de vários irmãos apoio e concordância, recebo de outros grupos discordância. De líderes da Assembleia de Deus. Então, por exemplo, o planejamento familiar. Eu estive numa escola como essa, em um outro lugar, tratando sobre o planejamento familiar, e quando terminei, um dos líderes disse: eu discordo, sou contra o planejamento familiar, não pode ter, é pecado. Pronto. Qual é o grande problema do planejamento familiar, se o nosso pressuposto é a Bíblia?
Lá no livro de Gênesis, Deus disse a Adão e Eva: crescei e enchei a terra. Esse entendimento era de que não poderia fazer nenhum tipo de planejamento familiar, uma vez que Deus deu ordem para multiplicar. E os irmãos devem lembrar muito bem que nossos avós e bisavós, que pertenceram ao catolicismo, levavam esta regra ao pé da letra, tanto que as famílias eram extremamente numerosas, 10, 12, 15, 17 filhos, não é verdade? Com a reforma protestante, os teólogos da reforma se debruçaram nesse texto, porque todos os dogmas que eram do catolicismo, com a reforma protestante, foram revisados. Vamos ver se o dogma está correto, se é bíblico. E a reforma protestante entendeu que o mandamento crescer e multiplicar-vos é um mandamento coletivo e não individual. Ou seja, em outras palavras, é para multiplicar, encher a terra, mas não sozinho. Não é sozinho. Tanto isto é verdade que vou trazer aos irmãos o seguinte: Abraão é o pai da fé, sim ou não? Quantos filhos Abraão teve com a esposa legítima Sara? Quantos? Isaque. Quantos filhos Isaque teve com sua esposa Rebeca? 2. Esaú e Jacó. Quantos filhos Jacó teve com a esposa amada Raquel? 2. José e Benjamim. Então veja que o fator multiplicador, quando Deus disse multiplicai-vos, Ele não deu o limite da multiplicação. Então um casal, quando se une, são 2. Gerou um filho, passou a ser quantos? Multiplicou ou não multiplicou? Multiplicou. A partir daí pode fazer planejamento familiar. Mas aí nós temos um debate, porque lá no livro de Gênesis, no capítulo 38, nós vamos ter a história daquela mulher chamada Tamar. Lembram da história bíblica? Judá é um dos filhos de Jacó, sim ou não? Qual foi o primeiro filho de Jacó? Rúben. E os outros 2? Simeão e Levi. E Judá é o quarto. Ora, veja que a promessa de Deus era de uma herança da primogenitura. Quando Deus se apresenta a Moisés, Ele diz assim: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E a promessa que Deus fizera a Abraão é transferida para Isaque e é transferida para Jacó. E Jacó deveria transferir essa promessa para seu filho primogênito, que era quem? Rúben. Mas não transferiu. Lembram que lá no leito de morte, registrado lá no livro de Gênesis, nos capítulos finais, capítulo 49, quando Jacó está no leito de morte, ele chama os filhos para abençoar, e vem o Rúben. Ele disse: Rúben, você é o meu vigor, meu primogênito, minha força, o mais excelente, mas não será o mais excelente. A primogenitura, as promessas não estarão sobre ti, porque você maculou o leito do teu pai, não foi? Ele deitou com a concubina do pai, então você está fora. Aí vem Simeão e Levi, os próximos. E Jacó diz a eles: vocês também não vão ter, não vão levar a promessa, porque a espada de vocês é sanguinária, é violenta. Lembro do caso da irmã de Simeão e Levi, a Diná, que foi deflorada lá por um príncipe. E aí o príncipe queria casar com ela, o príncipe de Siquém. E eles disseram: tem que circuncidar. Aí os homens todos circuncidaram, e Simeão e Levi foram lá furtivamente, no terceiro dia, diz a Bíblia,
quando a dor era maior, a febre estava alta, em que todos os homens estavam inválidos nas camas, e eles mataram todos os homens com a espada, a traição, o pai disse: vocês não vão ficar com a promessa. Aí sobrou o próximo. Quem era o próximo? Judá. Aí o pai disse: Judá, você é um leãozinho, o cetro não se apartará da tua mão. Não é isso? Esse Judá, ele é agora aquele que recebeu a promessa que veio de Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó e passou para Judá. Aí o Judá, ele tem que dar continuidade, agora a descendência. E ele arrumou uma esposa para o filho mais velho, chamada Tamar. E a Bíblia diz que Deus matou esse jovem casado com Tamar, porque a conduta dele não era boa. Lembram disso, amados? E aí tem a lei do cunhado, a lei do liverato, né? Judá chamou o filho mais novo, que chamava Onã, e disse: Onã, você tem que casar com a tua cunhada para suscitar descendência a teu filho, a teu irmão. E o que Onã fazia? Toda vez que ele consumava o ato sexual com Tamar, ele jogava o sêmen na terra, e Deus matou ele, não foi? E aí os irmãos me questionaram então: olha, ele não queria que Tamar engravidasse, jogava o sêmen na terra, Deus matou ele, por isso que não pode ter planejamento familiar. Bem, irmãos, é um argumento forte. O grande problema é de que se esqueceu de ver o contexto. Ora, a promessa que Deus fizera a Adão lá no Éden, de que da semente da mulher haveria de suscitar aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, a descendência do Messias, está ali em Abraão, Isaac, Jacó e agora em Judá. O que Onã está fazendo, mesmo que seja inconsciente, é tentar impedir a linhagem do próprio Cristo. Ele não quer dar descendência para o seu irmão, ele se recusa. E a Bíblia diz que Deus o matou. E Tamar ficou agora sem marido nenhum, porque Judá não tem mais filhos. Oi? Tinha um mais novo, mas não podia casar. E o pai disse: espera ele crescer. E o menino cresceu e o pai esqueceu ela para lá. E os irmãos sabem que ela fez lá uma artimanha, né? E se deitou com Judá. E teve com ele 2 filhos. Então abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 1, só para encerrar isso, por favor. Mateus capítulo 1, versículo 3. Quem pode ler, por favor? Obrigado. Veja, quem está lá na linhagem ou descendência de Cristo? Os filhos que Judá e Tamar tiveram, os gêmeos. Então, o que Onã estava fazendo lá atrás era tentava impedir essa linhagem. Então, esse texto não posso usar para ser contra planejamento familiar, porque não é sobre isso que o texto fala. Então, por causa disso, irmãos, às vezes a nossa ética é relativizada, e mesmo que a igreja ensine, às vezes os líderes ensinam, o povo que está aculturado com o sentimento lá antigo do catolicismo ainda, não quer fazer planejamento familiar. E aí ficam trazendo menino no mundo, né? Menino mais menino, menino mais menino, e os meninos não têm o que comer, os meninos não têm o que vestir, os meninos não têm o que calçar. E nós temos aí um problema social por uma falha teológica doutrinária da igreja. Um outro problema que é preciso salientar no planejamento familiar é em relação, por exemplo, às técnicas que são abortivas. Existe a pílula do dia seguinte. Olha só, a pílula anticoncepcional, ela tem a função
de impedir a fecundação do óvulo. Mas a pílula do dia seguinte, ela faz o quê? Ela permite que o óvulo seja fecundado e daí vai e mata ele. O que é isso? Isso é aborto. Então a igreja não pode concordar. Mas há um outro problema bem polêmico, que é o chamado DIU. Já ouviram falar? Dispositivo intrauterino, que muitas de nossas irmãs usam, porque ele é instalado gratuitamente nos postos de saúde, Brasil afora. E o dispositivo intrauterino, apesar de haver controvérsias médicas em relação a ele, dizendo que não é abortivo, o que o dispositivo intrauterino faz? Ele impede que o óvulo fecundado se aloje lá no falópio, na trompa, para poder ser, para impedir a gestação. Então, nesse caso, o DIU também é abortivo. Então a igreja se posiciona contra a cultura da morte e a favor da vida. Porque o princípio que nós estamos adotando aqui é o mesmo. Qual é o princípio bíblico que eu adotei até agora para falar a questão do aborto? Não cometerás assassinato, o sexto mandamento. Então, amados, é essa discussão que nós vamos trazer. Aqui na revista nós vamos ter vários temas sobre aborto, sobre planejamento familiar, sobre política, sobre eutanásia, sobre suicídio. Mas antes de entrar aqui na autoridade dos credos ecumênicos, eu gostaria de comentar com os irmãos sobre um dos temas que é o mais forte deles na atual conjuntura da sociedade brasileira, que é a ideologia de gênero. Então, quando essa revista foi concluída, no final do ano passado, e esse livro também, no livro, inclusive, eu coloquei sobre a ideologia de gênero, e concluí ele dizendo assim: vamos aguardar os desdobramentos, porque final de 2017, nós tínhamos vencido algumas batalhas, porque o Congresso Nacional, com a pressão que sofreu da Frente Parlamentar Evangélica, Frente da Família, Frente Católica, das Assembleias de Deus, de outras instituições, não aprovou a ideologia de gênero. No Brasil, meus irmãos, a cada 10 anos se vota uma lei chamada PNE, Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? É uma projeção daquilo que vai ser ensinado nas escolas de educação básica no Brasil nos próximos 10 anos. E o Ministério da Educação, que foi aparelhado pelo Estado, eu estou ali em Brasília há 20 anos, a minha área é a área de educação, e tenho acompanhado isso bem de perto. O nosso Ministério da Educação está aparelhado pelo Estado, o Fórum de São Paulo é bandeira levantada por eles, e uma das bandeiras, além da apologia ao aborto, é a implantação da ideologia de gênero. As universidades federais do Brasil, em todos os segmentos, faz doutrinação ideológica nos formandos universitários. Nossos jovens, membros da igreja, vão para as universidades públicas federais, e se não tiverem aporte doutrinário, teológico, vão se desviar lá, e se não se desviarem, passarão a relativizar a ética, e vão adotar principalmente o conceito do marxismo e do socialismo. Toda a Universidade Pública Federal é hoje predominantemente marxista e socialista. E o marxismo e o socialismo é a favor de todas essas bandeiras: liberar aborto, liberar maconha, liberar ideologia de gênero, casamento homossexual e tudo mais. Bem, o Ministério da Educação tentou que fosse ensinado então ideologia de gênero nas escolas, para os nossos meninos e meninas. A ideologia de gênero, como os irmãos já sabem, ela ensina que não há sexo, a ausência de sexo.
Ninguém é macho e ninguém é fêmea quando nasce. Todo mundo nasce criança. E depois de uma certa idade, a criança decide por si mesmo se ela quer ser macho ou se ela quer ser fêmea. É para ser ensinado isso na escola, na educação básica, para os meninos e meninas. Ora, qual é o nosso fundamento ético e doutrinário para nos posicionar contra a ideologia de gênero? O nosso fundamento sempre será a Bíblia Sagrada. E o que diz a Bíblia Sagrada? E no princípio criou Deus o homem, macho e fêmea, os criou. Ponto final. O sexo é definido biblicamente pela condição genética, pela fisiologia. A criança que nasceu com órgão sexual masculino, de acordo com as escrituras, é macho. E a criança que nasceu com órgão sexual feminino, é fêmea. Mas para a ideologia de gênero não é. É só criança, porque o que está por trás disso é apologia à homossexualidade. É incutir nas crianças a homossexualidade. E para isso, então, há uma desconstrução da família com Karl Marx. O Karl Marx, que é esse socialista, comunista, que escreveu o Manifesto Comunista lá em 1848, ele e o Friedrich Engels, desconstruindo a fé cristã, a moral cristã, a ética cristã, desconstruindo a fé, e aderiram a esses movimentos. Por exemplo, o movimento feminista, uma mulher francesa chamada Simone de Beauvoir, escreveu agora em 1949 uma obra chamada O Segundo Sexo, dizendo que ninguém nasce do sexo feminino, ninguém nasce mulher, a sociedade que obriga a menina a ser mulher, é um contexto cultural. Mais recentemente, uma mulher norte-americana, chamada Judith Butler, ela é filósofa, ela é lésbica, ela escreveu uma obra chamada Problemas de Gênero, ela vem ao Brasil direto aí fazer palestras sobre isso. E tudo isso, irmãos, é bandeira, olha só, por favor, eu sei que causa constrangimento tratar desse tema, mas tudo isso é bandeira do Fórum de São Paulo, que é apoiado por todo o partido político de esquerda de nosso país. Todos, sem exceção. Inclusive o partido de Marina Silva, que diz que é crente. Então, amados, tentou-se impor isso. Não passou no Congresso Nacional. Depois, o Ministério da Educação criou o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Nacional Comum Curricular? É aquilo que a criança vai aprender em história, em geografia, em matemática, em química, em física, etc. Colocar ideologia de gênero lá de novo. Primeiro para ser aprendido, se não me engano, em história, depois daí teve pressão, tiraram da história, botaram na geografia, depois tiraram da geografia, botaram na biologia, e foram pulando. Até que de tanta pressão, o Congresso Nacional aprovou a Base Nacional Comum Curricular, dezembro do ano passado, sem a ideologia de gênero. E nós ficamos felizes. Mas eu escrevi no livro, vamos aguardar os desdobramentos, porque essa militância, eles não sossegam, eles não se dão por vencidos. Sabe o que aconteceu esse ano? No dia 17 de janeiro desse ano, o ministro da Educação, que é pernambucano, que agora ele entregou o cargo, o ministro Mendonça, assinou uma portaria, é deputado federal aqui por Pernambuco, não é isso? Assinou uma portaria antes de ir embora, autorizando que toda criança matriculada no Brasil na educação básica, o que é educação básica? É ensino fundamental e médio. Toda criança pode chegar na escola, desde o dia 17 de janeiro, a portaria está em vigor e já está sendo implantada em todas as escolas do Brasil. A criança chega na escola e alega a questão de gênero, diz assim, olha, eu nasci nesse corpo, que é corpo de menino, mas eu me sinto mulher. E eu quero trocar o meu nome da certidão de nascimento na escola pelo meu nome social.
eu não quero mais esse nome de homem, eu quero o nome de mulher. E a escola é obrigada a matricular a criança com o nome social que ela escolheu. Matricular, colocar no caderno de chamada, e também é obrigado os professores e os coleguinhas tratarem daquele nome social. Está em vigor. É ideologia de gênero. Quando se tentou uma reação contra isso, o Supremo Tribunal Federal, no dia 1º de março desse ano, autorizou agora, com o voto dos 11 ministros, que qualquer cidadão brasileiro vai ao cartório, alega questão de gênero e troca a certidão de nascimento, sobre a mesma alegação. Eu nasci nesse corpo de homem, mas me sinto mulher e eu quero trocar minha certidão de nascimento. O nome que meus pais me deram, eu quero colocar o nome de mulher. E para isso o STF decidiu, não precisa de ordem judicial, não precisa de cirurgia de sexo e nem de atestado médico, basta a palavra da pessoa. Dizer que é homossexual, que é travesti, é transgênico, o que o valha. E com essa certidão de nascimento nova, irmãos, ele vai trocar carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte e todos os demais documentos. E um barbado desses aí vai estar com o nome de mulher e vai passar a usar com a identidade dele de mulher o banheiro feminino que as nossas mulheres frequentam por aí afora, vai se despir na frente delas e não vai ser considerado atentado ao pudor, porque ele tem a identidade dele de gênero. Então escute, meus irmãos, a ideologia de gênero, a história ainda não acabou. E está tramitando no Congresso Nacional o Estatuto da Ideologia de Gênero, porque eles querem impor de qualquer modo, de qualquer maneira, a ideologia de gênero em nosso país, que é a apologia à homossexualidade. Sabe por que isso? Escute, por que querem implantar isso na escola? Por que trabalhar com as crianças? Porque a minha ideia e as suas não mudam mais. Mas as crianças estão baseadas numa teoria de um filósofo inglês chamado John Locke, que diz o seguinte: a mente da criança é uma tábula rasa, ou seja, é um papel em branco. Você vai colocar na mente da criança o que você quiser. Você vai moldar a mente da criança colocando informações ali. E isso, ele não está errado. Por isso a própria Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até depois de velha, não se desviará dele. Então veja a nossa responsabilidade com a escola dominical, com as crianças, com o ensino da doutrina bíblica para os nossos filhos, ou netos, ou sobrinhos, porque a escola pública e a escola privada também, particular, está bombardeada com a ideologia de gênero em nosso país. O que fazer para mudar essa portaria do MEC? O que fazer para mudar essa decisão do STF? Só tem um jeito. Primeiro de tudo, joelho no chão, oração, clamor, consagração, pedir a Deus, porque o Senhor disse, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Primeiro, se humilhar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Esse é um caminho. O outro caminho, irmãos, é o caminho político. É trocar o Congresso Nacional e mudar a Constituição. Escrever lá. Porque o problema hoje no STF é de que nós temos 11 ministros. Os ministros devem ser os intérpretes da Constituição. E na prática nós temos 11 constituições, que cada um tem uma Constituição diferente na cabeça. Então, se tiver escrito lá, da Constituição, eles não podem mexer, porque está claro. Sabe por que não teve casamento homossexual oficializado ainda no Brasil? Porque muita gente acha que o casamento homossexual foi oficializado. Não foi. O que foi oficializado foi a união civil entre homossexuais. A união estável. Mas o casamento não. Sabe por que não? Porque está escrito lá na Constituição que o casamento é entre um homem e uma mulher.
E sabe quem foi que colocou esse dispositivo lá? Foi um deputado federal evangélico pelo estado do Goiás. Na Constituinte de 88, ele brigou para colocar esse texto. Disseram, mas não precisa, todo mundo sabe que o casamento é entre homem e mulher. Ele disse, mas eu quero que coloque. Deus colocou no meu coração para escrever aí. E ele lutou, e aí aprovaram, de tanto que ele insistiu, porque Deus sabe todas as coisas. Mas os homossexuais querem, de qualquer jeito, eles querem a certidão de casamento, não querem certidão de união estável. A certidão de união estável dá a eles o mesmo direito da certidão de casamento, mas eles querem a certidão de casamento. E mais, eles querem a bênção da igreja. E quer o casamento religioso. Eles querem isto. Agora, irmãos, veja só. A ideologia de gênero, meus irmãos, a ideologia de gênero, o aborto e todas as outras bandeiras que são contrárias aos valores cristãos, elas foram idealizadas para desconstruir a fé. E eu quero lhes perguntar um detalhe. Por que a insistência com essa questão sexual? Por que essa insistência? Quando nós lemos a epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo está escrevendo uma igreja que está no meio da imoralidade. A depravação sexual em Corinto era apavorante, irmãos. Homossexualidade, lesbianismo, adultério, fornicação, depravação de toda sorte. E os membros da igreja, alguns estavam reproduzindo o comportamento lá de fora. Inclusive, Paulo vai repreender o caso de um membro da igreja que estava dormindo com a madrasta. Não foi? E ninguém tomou providência. E aí Paulo vai dizer à igreja em Corinto, todo pecado cometido é fora do corpo. Mas o que comete o pecado da imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Então preste atenção. A palavra grega porneia, ela tem vários sentidos. Ela pode ser traduzida como fornicação, prostituição, adultério. Algumas versões mais recentes estão usando o termo genérico, imoralidade sexual, porque porneia é imoralidade sexual, podendo ser adultério, fornicação, lascívia, homossexualidade, malícia e etc. Então, veja só, quando a igreja se posiciona contra a homossexualidade, a igreja não está se posicionando contra o homossexual, mas contra o pecado da imoralidade sexual. Porque não é só o homossexualismo que é imoralidade, adultério também é, fornicação também é, lascívia também é, a cobiça do sexo oposto, que não seja seu cônjuge, também é. Mas perceberam por que então que a insistência em depravar o corpo humano? Porque a Bíblia diz que o corpo humano é templo do Espírito Santo. E eles querem depravar o templo do Espírito. Eles querem destruir, querem aniquilar. Amados irmãos, por menos do que isso, Sodoma e Gomorra foram consumidas com fogo e enxofre. E a igreja de Jesus precisa se posicionar, porque esse pecado de imoralidade que está extravasando em nosso país, em nossa nação, está enchendo as narinas do nosso Deus. E a igreja precisa levantar a bandeira. Mas lamentavelmente as igrejas, de um modo geral em nosso país, estão acomodadas. As Assembleias de Deus resolveram mostrar a sua posição nas lições bíblicas e na declaração de fé. E já estamos sofrendo algumas retaliações por causa disso.
Mas você já percebeu que as outras igrejas evangélicas que têm na mão a mídia, que têm a televisão na mão, tem canais de TV, não dizem uma palavra sequer? Nenhum pronunciamento. E sabe por que isso? Porque quando a ideologia de gênero foi implantada, ou começou a ser implantada, seguiu-se a cartilha de um italiano chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um sociólogo, filósofo e comunista italiano, que tentou tomar o poder na Itália, foi preso, e lá na cadeia, na prisão, escreveu uma obra chamada Cadernos do Cárcere. Sabe o que ele escreveu lá? Ele disse o seguinte: se alguém quer dominar uma sociedade, implante uma ideologia. E ele ensinou como fazer. Primeiro ele disse, tem que mudar o senso comum das pessoas. De que maneira muda o senso comum? O que é o senso comum? O senso comum é aquilo que é o certo. Qual que é o senso comum do brasileiro em relação ao casamento? O casamento, no senso comum, é entre um homem e uma mulher. Porque o nosso país é cristão. 92% dos brasileiros declararam no último IBGE serem cristãos. Porque o católico é cristão também. Se é salvo é outra história. Cristão que frequenta a igreja cristã. Bem, então ele disse o seguinte: usa jornalista, político, cantor, usa apresentador de televisão, usa artista, atores, todas as pessoas que possam influenciar para mudar o senso comum. Aí todo mundo começa a dizer, não existe só o casamento entre homem e uma mulher. Esse não é o único modelo de família. Existem outros modelos de família. Um homem com outro homem é uma outra família. Uma mulher com outra mulher também é família. E aí começa a se disseminar a ideia e muda o senso comum. Não é isso que estão fazendo, irmãos? Estão seguindo a cartilha direitinho. E se alguém discordar? Ele escreve lá na cartilha. Ele disse, olha, quem vai discordar quase sempre vai ser os fundamentalistas, que somos nós, os crentes. Então ele ensinou o seguinte: tem que desconstruir quem se posiciona contrário, colocar essas pessoas na lama, destruir a moral e a reputação delas. E aí ele vai ensinar o uso dos termos. Se alguém se coloca contra o casamento homossexual, esse alguém vai sofrer o patrulhamento ideológico, que vai ser alcunhado de ser, o quê? Homofóbico. Está tudo escrito na cartilha. Gera processo. Você responde judicialmente, pode ser preso. Então, hoje, se você se posiciona contra o aborto, contra o casamento homossexual, contra a liberação da maconha, contra a ideologia de gênero, todos esses termos pejorativos do patrulhamento ideológico vêm sobre você. Homofóbico, intolerante, fascista, machista, insensível, o discurso do ódio. Escute só. Eu estava dando uma palestra dessa para um grupo de adolescentes. E antes de eu entrar nessa questão do patrulhamento ideológico, eu estava falando sobre a ideologia de gênero, e um deles disse assim, pastor, mas esse discurso do senhor é discurso de ódio. É discurso intolerante. Onde é que eles estão aprendendo isso? Na escola. Que a posição da palavra de Deus é discurso de ódio. Que eu sou intolerante, que eu sou insensível. Lá no Mato Grosso eu estive numa plenária como esta, numa das cidades, e o pastor confidenciou que foi visitar uma família de recém-convertidos, dos quais ele não conhecia e nem sabia o nome de todo mundo, e quando ele entrou na sala daquela família, cumprimentou as pessoas, tinha um menino de 4 anos, e como ele não sabia o nome do menino, ele disse assim, e você menino, tudo bem? E o menino parou, olhou para o pastor assim, não sou menino não, eu sou criança, quando eu crescer, eu vou decidir ainda, se vou ser menino ou menina, mas ainda não decidi. Onde é que está aprendendo isso? Na escola. Irmãos, está infiltrado, embora o PNE não aprovou, embora o BNCC não aprovou, há doutrinamento ideológico nas salas de aula por conta do patrulhamento.
Eu estive por 2 anos em sala de aula na escola pública em Brasília, sendo professor de sociologia, e eu sei que existe. Os professores querem negar, mas é verdade. Há um doutrinamento ideológico em questões políticas partidárias, defendendo bandeiras de esquerda no Brasil, implantação do socialismo, do comunismo e desconstrução dos valores éticos, morais e cristãos da sociedade. Existem projetos, inclusive, irmãos, que tramitam, e até no STF já houve algumas decisões, por enquanto em contrário, mas para retirar da cédula, por exemplo, da cédula do real, tem a expressão, Deus seja louvado. Tem ações judiciais para retirar, porque não pode. Tem, por exemplo, um projeto para retirar todos os feriados cristãos do Brasil. Páscoa, Natal, Corpus Christi, porque não pode. É religião. Religião cristã não pode ter espaço. Existem projetos, por exemplo, existe uma ação judicial para derrubar até o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, porque ele é símbolo do cristianismo. Então, amados, é lamentável que uma grande parcela da nossa sociedade esteja desinformada de todas essas ações que tramitam lá no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. E é claro que a igreja não depende de sobreviver por questões de decisões políticas. A igreja depende do Senhor dela, que é Jesus Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que desempenhar a nossa cidadania. É nosso papel enquanto cristão nos opor àquilo que é contra as Escrituras. Então, o patrulhamento ideológico está aí, presente. Quando a gente se posiciona, recebe essa alcunha, e aí criou-se no Brasil o que se chama de politicamente correto. O que é o politicamente correto? É aquilo que não vai ofender, que não vai magoar e que não vai me trazer prejuízo. Então o que disse Aristóteles na Ética Utilitarista? Só fale a verdade se ela não lhe prejudicar. Se ela lhe trouxer alguma consequência, dissimule. Muitas pessoas no Brasil, e não poucas, são contra o casamento homossexual, são contra o aborto, são contra liberar a maconha, mas na hora de falar, ficam a favor, por causa do politicamente correto. Não posso falar o que penso, senão vou ser chamado de homofóbico, de intolerante, de insensível, de discurso do ódio. Então há uma mordaça invisível, uma muralha invisível impedindo as pessoas de manifestarem a sua opinião. Mas veja só, o artigo 5º da Constituição brasileira prevê liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de consciência. Mas essa liberdade só serve para eles. Só eles podem dizer o que pensam. Só eles podem falar o que querem. Quando nós falamos, somos homofóbicos, somos intolerantes, somos insensíveis. Esses militantes contra os valores cristãos, eles vão aí no carnaval ou em qualquer outro evento, satirizam a nossa fé, vilipendiam os objetos sagrados, a cruz, né? E fica por isso mesmo, é manifestação artística. Mas experimenta você satirizar o comportamento deles para não receber uma ação judicial e responder processo, correndo o risco de ser preso. Então, irmãos, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Crise de ética, crise moral, crise de integridade, crise de idoneidade. Crise total. E esse problema da crise invadiu a igreja. E nós vivemos uma crise também em nosso meio. Por isso, a CGDB, com a CPAD, pela liderança nacional, regional, está trazendo esses temas para discutir na escola bíblica dominical, para a igreja se posicionar. A nossa ética e a nossa moral não advém da vontade dos homens, não depende da cultura da sociedade que estou inserido, mas é a revelação da vontade de Deus explícita na sua palavra. A Bíblia Sagrada é a nossa regra
de fé e conduta. Bem, pastor, eu vou concluir, irmãos, temos 15 minutos, trazendo o seguinte: há aqui na nossa revista e nas lições sobre essa questão dos valores cristãos, e também na sua apostila, veja aí na sua apostila, a página 21, eu quero encerrar com isso. A autoridade bíblica e os credos ecumênicos. O que são os credos? Leia aí comigo. São interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Aí vai aparecer os credos ecumênicos, o dos apóstolos no segundo século, o niceno em 325, o de Calcedônia em 451, o de Atanásio no século V. Mas nenhum desses credos possui expressão creio na Bíblia, ou creio nas Escrituras. A explicação para a ausência de tais expressões nos credos ecumênicos é bem simples. O credo só tem razão de ser a partir da crença de que o Espírito Santo soprou as palavras que formam a Sagrada Escritura. Isto é, a fonte de autoridade não era questionada, apenas interpretada e aplicada. Porém, veja aí, mais tarde, com a introdução pela Igreja Católica de dogmas, costumes, práticas e tradições estranhas à doutrina bíblica, o surgimento da Reforma Protestante fez-se necessário inserir no credo a crença nas Escrituras Sagradas como única fonte de autoridade. Então vira aí a página, por favor. Eu trago uma informação aqui, irmãos, que em 1967, o ano que eu nasci, o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, pela primeira vez escreveu 14 pontos doutrinários do Cremos, das Assembleias de Deus, publicados a cada edição do jornal Mensageiro da Paz. No Cremos foi inserido um artigo de fé acerca da autoridade da Bíblia, onde se professa que a Bíblia é inspiração verbal, única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter do cristão. Quando o credo ou a declaração de fé foi agora aprovada, esse artigo de fé foi mantido e recebeu uma inserção. Veja aí, é nesse segundo parágrafo, a última frase diz assim, o nosso credo hoje, cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Bem, esse pressuposto veio da onde? Lá da Idade Média. Com quem? Com Martinho Lutero, com Zwinglio, com Jacó Armínio, os reformadores. 1517. E a ética cristã vai predominar no mundo ocidental de então, até o século XVIII. No século XVIII vai surgir o iluminismo. E o iluminismo vai fazer uma releitura da ética. Vai desassociar a ética da Bíblia. Deus será retirado e o homem ocupa o seu lugar. Antes Deus é o centro, agora o centro é o homem. Antes era a vontade de Deus, agora é a vontade do homem. E nesse período do iluminismo vão surgir filósofos como, por exemplo, Immanuel Kant. Ele vai dizer que a ética tem que ser autônoma, a ética tem que ser ditada pelo homem, a ética tem que ser pela razão e não tem que ser por fundamento religioso. Na metade do século XX, vai aparecer um filósofo alemão chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ateu. Ele é idolatrado na Universidade Pública do Brasil, tanto Nietzsche quanto Marx, e Immanuel Kant também. Deus me deu a oportunidade, irmãos, de fazer um curso. Eu fiz uma licenciatura em filosofia na Universidade Federal.
Quase que eu sou expulso de lá, porque discordar de tudo. Então o Nietzsche, ele, na segunda metade do século XX, ele retirou qualquer vínculo da ética com o princípio cristão. Século XX. E no século XXI, que é o que nós estamos vivendo, surgiu o que se chama de pós-modernidade. E a pós-modernidade, então, vem com esta missão: desconstruir a ética cristã. Nenhum valor moral ou ético que seja emanado da Bíblia Sagrada deve ser vivido pela sociedade, porque a religião aprisiona e oprime. Por isso a ideologia de gênero quer trazer liberdade sexual. Na liberdade sexual da ideologia de gênero está não só a apologia à homossexualidade, mas a apologia a outras coisas tão graves quanto ela. Por exemplo, pedofilia, sexo de adulto com criança, ser natural, normal. Também zoofilia, sexo de homens com animais, ser considerado normal. E uma coisa que é terrível, que é chamada necrofilia, que é o sexo com pessoa morta, com cadáver. E aí, irmãos, eu encerro a minha participação lembrando o seguinte: qual será a nossa postura enquanto ministros ou obreiros? Permitam-me rapidamente concluir, trazendo aqui aos irmãos uma reflexão. No primeiro século da igreja cristã, lá por volta do ano 30, havia um rei na Judéia, seu nome Herodes. Herodes só ocupava a posição de rei da Judéia porque a família de Herodes tinha influência com o imperador César Augusto, o imperador de Roma. E o imperador de Roma, então, fez alguns favores à família herodiana. Entre eles, concedeu a Judéia para Herodes reinar e a Idumeia para o irmão dele, o Filipe, reinar. Mas a família herodiana, e Herodes em especial, era depravada. Herodes era um homem imoral, totalmente depravado nessas questões. Há vários indícios de que ele mantinha relações de imoralidade dentro do palácio, inclusive com soldados, inclusive com serviçais, com escravos e com as mulheres. Uma orgia tremenda. Um dia, o Filipe, irmão dele, veio até a Judéia visitá-lo, acompanhado da esposa, Herodias. E o depravado do Herodes flertou com a cunhada. Uma coisa, aceitou o flerte. Segundo os historiadores, o reino da Judéia era maior que o reino da Idumeia. E a Herodias pensou assim: bem, o meu cunhado tem muito mais poder que meu marido, tem mais dinheiro, mais riqueza, né? Eu prefiro ser esposa do rei da Judéia do que do rei da Idumeia. Diz o ditado que a mulher não gosta de homem, né? Ela gosta de dinheiro, né? Mas ainda bem que as irmãs não estão aqui, né? A mulher perdida, caída, não as crentes, né? Amém? E então, Herodias passou a ser a esposa de Herodes. E o Filipe voltou para casa solteiro. E sabe o que aconteceu? O rei Herodes começa a desfilar com Herodias em toda a Judéia, nos eventos oficiais, nos jantares, nas festas, nas reuniões com os sacerdotes, com os levitas. E qual é o sacerdote que levanta a voz? E qual é o levita que levanta a voz? Nenhum sacerdote, nenhum levita. Ninguém se posiciona contra a imoralidade sexual no palácio real. De acordo com os historiadores, algumas obras como Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, muitos daqueles sacerdotes estavam na posição por favores de Herodes. E alguns levitas também. Eles comiam na mão da corte, dependiam de favores. Então não podiam dizer nada, porque tinham a moral comprada.
porque tinham comprado a ética deles. Mas havia um homem que não estava atrelado à corte, cujo chamado tinha sido de Deus. Ele não estava ali como favorecido por um homem, mas ele foi escolhido no ventre da mãe. Ele andava pelo deserto, e ele comia mel silvestre, gafanhoto, se vestia de pele de camelo. A ética e a moral dele não tinha sido comprada. E ele foi até o palácio e colocou o dedo em riste no rosto do rei e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, despede a Messalina. Porque o homem de Deus, comprometido com a palavra de Deus, que não tem a cauda presa, tem a autoridade de dizer a verdade. E os irmãos sabem que esta insistência de João Batista trouxe uma perseguição tremenda contra ele. Herodias convenceu o rei a prender João, e ele está lá na prisão. E a Bíblia diz que Herodes ia visitá-lo frequentemente com o intuito de libertá-lo. Mas a ética e a moral de João Batista não podiam ser negociadas. Herodes lhe propôs: para de falar no assunto, e você é um homem livre. Ele disse: minha alma não está à venda. E permanecia na prisão, porque não iria se corromper. Na noite do aniversário de Herodes, e eu estou concluindo, Salomé dançou para ele, uma dança sensual. O rei bêbado, depravado, tomado de cobiça imoral, prometeu a menina até metade do reino. E os irmãos sabem a história. Ela perguntou à mãe, a mãe disse: pede a cabeça de João Batista. E lá trouxeram a cabeça do homem de Deus num prato. João Batista, a sua liberdade foi cerceada. Perdeu o direito de ir e vir. A sua vida foi ceifada. Mas ele não negociou a sua alma. Quando levaram notícia para Jesus, eles disseram: João foi decapitado no cárcere. O Senhor parou o discurso que estava a fazer e deu o maior testemunho que um obreiro, que um ministro, que um homem chamado por Deus pode alcançar durante a sua existência. Cristo disse: na verdade eu digo a vocês, que dos nascidos de mulher não há profeta maior do que ele. E eu pergunto aos irmãos aqui nesta tarde: que legado nós vamos deixar? Qual será o testemunho que as pessoas dirão de nós amanhã? Porque nós herdamos uma igreja pura de nossos pioneiros, de nossos antepassados, de homens e mulheres de Deus, que serviram a Jesus com fidelidade. Muitos deles foram aprisionados, foram surrados, açoitados. Alguns da igreja primitiva foram mortos, e em nosso Brasil, em nosso país também. E eles nos entregaram uma igreja sadia para conservar a sua doutrina, para manter a ética, para manter a moral. E que legado nós vamos deixar para a geração de amanhã? O que dirão os nossos descendentes no dia de amanhã, ao olhar para trás? Eles vão dizer: a minha geração, a geração que me antecedeu, sofreu sobre a imposição da ideologia de gênero, do aborto, da eutanásia, disso, daquilo, da liberação da maconha, mas eles não negociaram a fé. Aleluia! Eles mantiveram a palavra de Deus como premissa e fundamento. Que legado nós estamos construindo, meus irmãos? João Batista deixou um legado. E o legado foi este: um legado de que agradar ao Senhor, o testemunho do próprio Cristo.
E eu quero lhe desafiar nesta tarde, em nome de Jesus, para que você, meu irmão, para que nenhum de nós venhamos negociar a nossa fé. Em momento algum negociar a nossa idoneidade, a nossa integridade, nosso compromisso com a palavra, a nossa ética cristã. E olha um detalhe, vai ter eleições agora em outubro. E eu vou falar isso. Um cristão salvo em Jesus Cristo, comprometido com a ética bíblica, não dará o seu voto na urna a partido político ou candidato que venha defender essas bandeiras do Fórum de São Paulo que são contrários à fé bíblica. Nem por cesta básica, nem por ProUni, nem por dentadura, nem por regularização de lote, nem por carga de areia. Porque a nossa fé, a nossa alma, a nossa salvação e a ética e a moral bíblica não estão à venda. Não podem ser compradas. Porque nossa alma foi comprada com preço imarcessível, incalculável. O sangue precioso do Senhor da igreja, Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus vos abençoe, queridos. Obrigado, pastor.